E aí, pessoal? Beleza? Hoje, nessa nossa videoaula, a gente vai finalizar a parte de eletrólise, né? Então, já tem uma videoaula aí para vocês sobre eletrólise ígnea, tem uma sobre eletrólise aquosa, e hoje a parte de cálculo da eletrólise, né? Os aspectos quantitativos da eletrólise, ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui os slides para você acompanhar melhor. Tudo bem? Tá aí, gente. Os aspectos quantitativos da eletrólise, né? A partezinha de cálculo, tá bom? O que você precisa saber sobre a parte de cálculo de eletrólise? Primeiro fator, extremamente importante você lembrar que 1 mol de elétrons transporta uma carga de 96.500 coulomb, que equivale a 1 Faraday. Tá? Então, 96.500 coulomb equivale a 1 Faraday, certo? Então, 1 mol de elétrons transporta essa carga. Você tem que lembrar desse valor. Muitas vezes os exercícios te passam, mas não necessariamente, não obrigatoriamente, ok? É importante, quando você vai fazer uma prova de vestibular, o Enem, não esquecer do kit, né? Tem que levar o kit para a prova, hein, gente? O que é o kit? É a formulazinha que a gente trabalha aqui na eletrólise, né? Carga é igual corrente elétrica vezes a variação do tempo. A carga, obrigatoriamente, em coulomb, a corrente, obrigatoriamente, em ampere, e o tempo, hein? Cuidado com isso. O tempo, obrigatoriamente, em segundos. Então, se você lembrar que um mol de elétrons transporta uma carga fixa de 96.500 coulomb, que é a mesma coisa que um Faraday. E se você lembrar do kit, né? E as unidades corretas a serem utilizadas no kit, provavelmente você vai dar conta de resolver as questões de cálculo envolvendo eletrólise. Tudo bem? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder trabalhar, tá? Olha só, o primeiro exemplo. Qual será o desgaste em gramas de um ánodo de zinco que fornece uma corrente de 0,1 ampere durante 1 hora? Massa molar do zinco, 65,4 gramas por mol. Sempre para eu trabalhar com essa parte de cálculo de eletrólise, eu preciso de uma equação química. Desgaste do zinco, ou seja, o zinco metálico, se ele está desgastando, ele está corroendo. Corrosão é sinônimo de oxidação, certo? Qual que é a carga fixa do íon zinco? Não é o zinco 2+? Então, qual é a equação que a gente tem que montar? O zinco se transformou em zinco 2+, liberando 2 elétrons, certo? Então, às vezes o exercício vai te passar a equação, às vezes você tem que montar, então você tem que ficar atento em relação a isso, né? Então, o zinco desgastou. Desgastar é corroer, é oxidar. Então, o zinco se transformou em zinco 2+, e liberou 2 elétrons, ok? Ele quer o desgaste em gramas, ou seja, ele quer saber qual foi a massa de zinco que oxidou. Ele passou para a gente corrente elétrica, 0,1 ampere, e passou o tempo, que é 1 hora. Opa, eu tenho corrente, eu tenho tempo, dá para eu trabalhar com kit, não dá? Então, como é que a gente consegue fazer o exercício? Vamos lá? Olha só. Carga é igual a corrente vezes tempo. Corrente em ampere, tempo em segundos. Cuidado, não esquece, hein? Então, carga vai ser igual a 0,1 ampere vezes o tempo em segundos. 1 hora são quantos segundos? 3.600 segundos, não é isso? Então, a carga vai ser igual a 360 coulomb. Por que eu achei a carga? Como que eu vou utilizar esse valor? Por isso que é importante ter uma equação química. Concorda comigo que a relação que a gente tem na equação é de que 1 mol de zinco libera 2 mol de elétrons? Essa é a proporção da reação, né? Eu posso trabalhar com mols, mas é muito mais fácil eu trabalhar nas unidades que o exercício me pede. O exercício não quer saber a massa em gramas. Não é isso que ele pediu para a gente? A massa em gramas de zinco que foi desgastado, não é?
Então, em vez de eu trabalhar com mol zinco, eu vou trabalhar com gramas. Vai ficar mais fácil, não vai? Elétron, eu posso trabalhar com mol. Mas lembra que eu falei para você? 1 mol de elétrons não transporta uma carga de 96.500 coulomb. Então, eu posso, em vez de trabalhar com mol de elétrons, eu posso trabalhar com carga, com coulomb. Então, em vez de eu trabalhar com mol de zinco e 2 mol de elétrons, eu posso trabalhar com 1 mol de elétrons. O exercício passou para mim, não passou? É 65,4 gramas. Eu aproximei para 65 aqui, tá, gente? Mas, né, você vai usar o valor que ele te passar aí, 65,4 gramas, tudo bem? Está para 2 mol de elétrons. 1 mol de elétrons não transporta 96.500 coulomb de carga? 2 mol de elétrons vai transportar o quê? 2 vezes 96.500 coulomb, certo? Tudo bem? Eu tenho um valor que eu não utilizei ainda. Qual que é? O valor que eu descobri no kit. 360 coulomb, não é? Então, se no sistema, né, foi transportado 360 coulomb, está associado a quantos gramas de zinco? X. Entenderam, então, como é que eu fiz aqui o exercício? Então, você precisa da equação para saber a proporção entre os mols, certo? Em vez de eu trabalhar com mol de zinco, eu trabalhei com massa. Por quê? Porque o exercício não quer a massa em gramas do zinco. Em vez de eu trabalhar com mol de elétrons, né, eu trabalhei com a carga. Por quê? Porque no kit eu descobri a carga que foi transportada no sistema, tudo bem? Então, eu só fiz a adequação das unidades para que eu possa fazer a regra de 3, né? Fazendo a regrinha de 3 aí, ó, X vai dar aproximadamente 0,12 gramas de zinco, que foi o quê? Desgastado, corroído durante esse processo. Ok? Beleza? Olha o segundo exemplo. Um rádio sofreu desgaste nas cápsulas de zinco de suas pilhas de 0,9825 gramas, que produziram uma corrente elétrica de 0,4825 ampere. Quantos minutos o rádio ficou ligado? Eu tenho a corrente. Ele quer o tempo. Eu vou precisar do kit, não vou? Vou precisar de usar o kit. Só que para eu usar o kit, eu preciso do quê? Eu preciso da carga. Então, eu vou descobrir a carga para eu poder jogar no kit, ok? Galera, desgaste do zinco, é a mesma equação do exercício anterior, tudo bem? Qual é a proporção que a gente tem? 1 mol de zinco está associado a 2 mol de elétrons. Só que eu não vou trabalhar com mol de zinco. Eu até poderia, mas por que eu não vou trabalhar? Ele não me passou a massa do zinco, pessoal. Então, em vez de eu trabalhar com mol de zinco, eu vou trabalhar com a massa dele, tudo bem? E eu não tenho que descobrir a carga para jogar no kit? Então, em vez de eu trabalhar com mol de elétrons, eu vou trabalhar com carga, tudo bem? Então, tá aí, ó. A gente viu, né? O exercício passou para a gente a massa molar do zinco, aproximadamente 65 gramas, né? Então, tá aí, ó. 65 gramas de zinco, que equivale a 1 mol, está para 2 vezes 96.500 coulomb. Por quê? Você sabe que 1 mol de elétrons, eu passei para vocês, ok? Transporta 96.500 coulomb. 2 mol de elétrons vai transportar o dobro. 2 vezes 96.500 coulomb, tudo bem? Qual é o valor que o exercício me passou para eu completar a regrinha de 3? Ele me passou a massa de zinco, não passou? É 0,9825. Então, 0,9825 gramas de zinco está associado a qual carga nesse sistema? X. Ok? Então, viu que é muito parecido a forma que eu trabalhei esse exercício com o exercício passado? Então, eu descobri que nesse sistema foi transportada uma carga de 2.917,3 coulomb. Agora eu tenho a carga. O exercício me passou a corrente. O que eu consigo descobrir? O tempo, não é isso? Joga no kit. Carga, que é o quê? 2.917,3. Corrente que o exercício me passou, 0,4.825 amperes, não é? Vezes ΔT. ΔT é igual a 6.046 segundos. Lembra que no kit nosso tempo está em segundos. Como o exercício pediu quantos minutos o rádio ficou ligado, esse valor dá aproximadamente 100 minutos. Ok? Beleza?
Então, tá vendo a importância de saber montar a equação, a importância de lembrar que um mol de elétrons transporta 96.500 coulombs e a importância de lembrar do kit para fazer o exercício. Tá bom? Para gente finalizar, ó, eletrolizando-se durante 10 minutos uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com uma corrente elétrica de 19,5 ampere, verificou-se que a massa de cobre metálico depositada no cátodo foi de 2,8 gramas. Qual foi o rendimento do processo? Nós tínhamos sulfato de cobre 2, uma solução aquosa dele. Então, esses íons se dissociaram. Então, eu tenho livre no sistema cobre mais 2, ok? O exercício falou que foi depositado cobre metálico. Então, eu vou focar nessa reação. O cobre 2+, para ele neutralizar, ele não tem que ganhar 2 elétrons? Então, tá aí, ó. O cobre 2+, né, que nós tínhamos no início. Ele ganhou 2 elétrons e neutralizou em cobre metálico. Essa é a equação que eu vou trabalhar. Né? O exercício me falou, tudo bem? Nós temos tempo. Nós temos corrente. Nós conseguimos descobrir a carga através do kit, não é isso? Ok? Então tá lá, ó. Carga é igual a corrente, que é 19,5 ampere, vezes o tempo, que obrigatoriamente tem que ser em segundos, né? Então, nós temos que passar 10 minutos para segundos, ok? Então, carga vai ser igual a 19,5 vezes 600 segundos, né? A carga vai ser igual a 11.700 coulomb, ok? Essa foi a carga transportada no sistema. Vamos focar na nossa equação? Qual é a relação que a gente tem? 2 mols de elétrons está associado à produção de 1 mol de cobre. Não é isso? Posso trabalhar com mols? Posso. Mas é mais fácil eu já trabalhar com as unidades que o exercício me pediu? Galera, eu descobri a carga aqui a partir do kit. Não descobri? 1 mol de elétrons não transporta 96.500 coulomb. 2 mols de elétrons vai transportar o quê? 2 vezes 96.500 coulomb, certo? E 1 mol de cobre? Em vez de eu trabalhar com mol de cobre, eu vou trabalhar com a massa de cobre, porque o exercício me passou massa aqui, ó. Então, em vez de eu trabalhar com mol, eu posso trabalhar com o quê? 63,5 gramas, não é isso? Então, tá lá, ó. 2 vezes 96.500 coulomb está associado a 63,5 gramas, ok? Eu descobri, através do kit, a carga que foi transportada no sistema, não descobri? Então, 11.700 coulomb produz quantos gramas de cobre? X, ok? Eu descobri que deveria ter sido depositado 3,85 gramas de cobre no sistema, ok? Só que o exercício falou para a gente que foi depositado apenas 2,8 gramas. Ou seja, depositou menos do que o esperado, não é? Então, qual foi o rendimento do processo? Sempre eu espero produzir o máximo. O máximo é quantos por cento? O máximo sempre são 100%, não é isso? Então, galera, a massa que eu gostaria de ter produzido não era 3,85 gramas? Esse é o máximo, né? Que o sistema poderia produzir de cobre, nesse caso. Então, tá aí, ó. 3,85 é o máximo que eu posso produzir, né? Então, isso equivale a 100%. Só que eu, infelizmente, não consegui produzir na prática 3,85 gramas. Eu produzi só quanto? Só 2,8. Não foi isso que o exercício me falou? Então, 2,8 gramas, que foi o que eu produzi, equivale a quantos por cento de rendimento do processo? Y%. Fazendo o cálculo, Y vai ser igual a 72,7%. Esse é o rendimento do processo. Então, nada impede que o exercício utilize, né, essa parte de eletrólise, né, e trabalhe com aquela parte de rendimento que a gente aprende dentro de cálculos estequiométricos, por exemplo, né? Importante você saber isso, tá bom? Então, viu? Sempre monta uma equação, certo?
saiba as proporções, né, para você trabalhar. Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com carga e massa nessa regrinha de 3, né? Importante lembrar sobre o kit para complementar aí a resolução desses exercícios. Tá bom, gente? Beleza? Então é isso, tá? Então, com essa videoaula, a gente finaliza a parte de eletrólise, ok? Então, tem as videoaulas aí anteriores, na qual eu trabalho a eletrólise ígnea, a eletrólise aquosa, e nessa videoaula a parte de aspectos quantitativos, a parte de cálculo de eletrólise, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau.